Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a verdadeira unidade. E quero compartilhar duas passagens bíblicas, uma está em Gênesis e uma em Efésios. Gênesis capítulo 2, versículo 24, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando seus dois uma só carne. Agora em Efésios capítulo 5, estarei lendo os versículos 28 ao 32, também na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Amados, aqui o apóstolo Paulo está falando, usando essa passagem, essa referência de Gênesis, lá no Gênesis, no início de Gênesis, né? A palavra que eu li lá, aquele versículo, capítulo 2, versículo 24, aqui ele se refere ao mesmo versículo, quando ele diz ali no 31, pois eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Então, isso ali que se torna a verdadeira unidade. Quando nós tivermos essa revelação de Deus, do Espírito de Deus, realmente se cumprirá essa passagem na íntegra e será maravilhoso. Assim como Cristo e a igreja estão unidas, formando um só corpo, e é maravilhoso, se torna o povo mais feliz da terra, porque está unido com Cristo, onde a Bíblia fala que Cristo é o cabeça e nós somos parte do seu corpo. Cada uma é uma partezinha desse corpo, mas o comandante, o general é Cristo, é o cabeça. Por isso que Paulo diz também, ele usa esse termo, né, do corpo, se ele também explica que filho de Deus é totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, que Cristo é o cabeça. E Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse, olha, eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos, não deixarei vocês sem cabeça, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e aí estarei convosco todos os dias. Promessa maravilhosa do Senhor. Então, quem acolhe o Cristo vivo e ressurreto, quem acolhe o Espírito Santo e delega o poder e a autoridade a Ele quer nos guiar, nos conduzir. Ele é o cabeça. Nós devemos se deixar guiar por Ele. Então seremos bem-sucedidos. E aí viveremos realmente na prática essa verdadeira unidade. Porque essa unidade, quem produz é o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Porque senão estamos separados. Lembra? Como separado, como na época Jesus estava palmeando a terra, e os discípulos às vezes estavam separados, mesmo estando dentro do mesmo barco, estavam separados, Jesus numa paz, dormindo, e os discípulos apavorados no meio da tempestade. E o barco quase afundando, Jesus dormindo na paz no meio da tempestade. E os discípulos desesperados porque estavam separados de Cristo. E assim Pedro também negou Jesus, todos abandonaram Jesus. Judas traiu Jesus. Assim é quando não há unidade. Mas quando Cristo morreu, Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para a remissão dos pecados, a justiça foi feita, Jesus triunfou, ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao céu e liberou o Espírito para agora estar dentro de nós.
aí verdadeiramente experimentaremos essa unidade, quando o Espírito vem para dentro de nós. Esse é o objetivo, por isso Jesus diz, convém que eu vou ao Pai. Se eu não for, o Espírito não virá. E se eu for, é muito melhor do que eu estar aqui com vocês, porque aí estarei em vós. Não o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus estava com eles, mas não, aí será muito melhor em vós. Por isso que o apóstolo Paulo, usado com maestria, ele diz lá em Efésios 3:20, Deus é infinitamente muito mais poderoso, fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, através do poder que opera em vós. É o Espírito dentro de nós. Somos mesclados, tornamos uma unidade que jamais ninguém poderá nos separar, porque Jesus mesmo prometeu isso. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Só devemos cuidar para não entristecer o Espírito Santo, deixando ele de escanteio, deixando ele de lado, tomando a frente, tomando as rédeas, tomando o comando, vivendo uma vida de governo próprio. Não, isso entristece o Espírito. Ele é todo poderoso, Ele quer nos levar à plenitude de Deus que está em Cristo Jesus. Ele quer nos abençoar de uma maneira plena e completa. Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, plena e completa. E só é possível quando o Espírito está no comando, quando o Espírito dirige as nossas vidas. Nós tornamos uma unidade de tal maneira que liberamos Ele para fluir em nós e através de nós, como rios de água viva do nosso interior. E seremos também tremendamente úteis nas mãos dele, para a glória dele. Então, amados, é muito importante experimentar essa unidade verdadeira, né? O Senhor se mesclando, tornando um com nós. Jesus já mesmo orou na oração sacerdotal, já falamos essa semana. Jesus orou um dia antes de ser crucificado, ele orou, o Pai, em João 17, você pode retomar a passagem em João, Evangelho de João 17. Jesus orou, Pai, te peço que sejam um como nós somos um. Então isso é muito importante, experimentarmos isso, porque assim nós iremos experimentar a plenitude de Deus que está em Cristo Jesus. Veja bem, então por isso que Paulo usa esse versículo lá de Gênesis, né? Quando o Senhor criou, o homem criou, formou o casal lá, abençoou, fez ele fecundo, e multiplicar e encher a terra. É nessa unção, né? Nessa direção. Veja bem aqui novamente no versículo 32, então, né? Paulo diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, quando ele estava falando aqui de deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne, aí diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Assim como Deus planejou a unidade, o homem e a mulher uma só carne, assim ele planejou também toda a criação. O homem criado à imagem de Deus, sendo sua auxiliadora, unido com Ele. Verdadeira unidade, através do Espírito Santo, sendo um instrumento para auxiliar nesse projeto mais fantástico desse universo. Esse propósito maravilhoso, que expandiu o reino dele, a vontade dele em toda a terra. Porque foi isso que Jesus orou na oração do Pai Nosso, que viesse o reino dele, a vontade dele para a terra. Ele quer fazer isso em unidade com o homem que ele criou a sua imagem. Imagina, semelhante a ele. Por isso que o Senhor precisa trabalhar em nós para tirar a feiura que adquirimos com a queda do homem do Éden, né? E recebemos a beleza, a pureza, a santidade de Cristo novamente, sendo restaurada. Essa vida nova, que é essa vida restaurada, que faz nós experimentarmos o melhor de Deus e glorificar a Ele. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei,
se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento. E não só tomar conhecimento, mas fazer parte dessa verdadeira unidade em Cristo, no corpo de Cristo. Como diz aqui, se refere a esse mistério. Esse mistério por quê? Porque precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Por isso que as pessoas não têm entendimento, precisa receber a revelação. Por isso que Paulo fala em mistério. Se não for desvendado, revelado pelo Espírito, continuar um mistério. Mas não precisa ser um mistério. Você pode fazer parte dessa verdadeira unidade. Parte do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento, pela Tua palavra novamente semeada. Eu quero profetizar corações como terra boa, sendo semeada em terra boa, onde irá germinar e produzir a 30, 60, 100 por um. Porque a bênção já está determinada, para que haja multiplicação. Eu quero profetizar a bênção sobre todos, e a multiplicação. Todos glorificando, exaltando o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, shalom, shalom, e um abraço a todos.